Marcos capítulo 8, versículo 1 ao 9. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou seus discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, eles desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão. E pegaram 7 pães e partiu-os após ter dado graça. E os deu aos seus discípulos para que esses os distribuísse repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. E comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Senhor, eu oro em nome de Jesus Cristo, ó Pai, peço que o Senhor fale em cada coração, através desta mensagem, pelo agir do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Todas as multiplicações dos pães, irmãos, que temos na Bíblia, mas vamos falar dessa segunda, nessa noite, são 3. Ela nos ensina algo muito interessante. Assim como algumas outras passagens da Bíblia nos ensina algo sobre multiplicação e dependência de Deus. E a primeira coisa que eu vejo é a preocupação de Jesus com aqueles que estavam ali ouvindo a palavra, em 3 dias. Já pensou vocês virem para a igreja, ficarem 3 dias sem comer, ouvindo a palavra? Foi isso que aconteceu aqui. Eles foram para um lugar deserto, não tinha lanchonete para ir comprar nada. Aqueles que levaram alguma coisa, levaram. Quem não levou nada, e tinha ali 4.000 pessoas. Talvez eles não esperavam que o sermão ia ser tão longo. E aí Jesus disse para os discípulos: ora, nós precisamos alimentar essa multidão. Porque eles estão aqui 3 dias. 3 dias me ouvindo. E eles moram longe. E eles vão voltar e eles vão desfalecer, eles vão morrer no caminho. E aí os discípulos, que da outra vez, começaram a ficar preocupados. Mas o detalhe é, que eu observo, Deus criou os céus e a terra pelo poder da palavra, do nada. A palavra em hebraico, em Gênesis, é bara, ou seja, criar do nada. Trazer à existência algo de algo que não existe. Parou para pensar no poder de Deus? Eu não estou falando do que a NASA fala, do que a ciência humana fala sobre a criação do mundo. Não estou falando o que eles falam sobre a criação da terra, da lua, do sol, das estrelas. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que Deus trouxe à existência aquilo que nós vemos com nossos olhos, céus e a terra, Ele fez, pelo poder da palavra, Ele falou e tudo veio a existir. É isso que a Bíblia diz. Por mais que isso gere confusão no mundo, gere discórdia, eu não estou preocupado e nem tampouco querendo indagar ciência humana nenhuma. O ser humano estuda a ciência e descobre muitas coisas. Eu gosto de estudar, os irmãos sabem que eu amo estudar. Só que qualquer ciência humana que for contra a palavra de Deus, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Então a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, com o poder da palavra Ele falou e tudo veio a existir. Trouxe a existência de algo que não existia. Ele é o princípio de tudo.
Sendo assim, por que eu estou dizendo isso? Se Jesus quisesse, aquele que fez existir os céus e a terra não podia simplesmente fazer existir o pão? Se ele quisesse? Podia ou não podia? Só que Deus fez os céus e a terra existir no princípio quando não havia o homem. Agora o homem está aqui. E Deus não age mais como se ele fosse um mágico, né? Ainda que mágico não faz nada existir. Só faz malandragem, né? Faz enganação. Ele não faz existir nada. Ele faz ilusões. Então Jesus, se ele quisesse, ele poderia, né? Haja pão. Ele não disse, haja luz. Então eu comecei a meditar nessa palavra e falei, olha, se Jesus quisesse, ele poderia dizer, haja pão para todo mundo. Haja 4.000 pães para todo mundo. Mas ele não fez isso. Isso que me enche, assim, de perplexidade pelo poder de Deus. Ele chama os discípulos e pergunta, quantos pães vocês têm? Ele vai aos discípulos, quer dizer, ao campo humano, para jogar para eles a responsabilidade de que eles estavam com Jesus, Jesus é Deus, o Todo-Poderoso, mas no campo humano, Deus vai começar a agir na nossa vida, ele não precisa de muito, mas ele vai fazer daquilo que temos nas mãos. Assim como ele multiplicou o azeite e o bolo, a farinha, né, da viúva, não foi isso? Através da vida de Elias, de Eliseu, da mesma forma? Ele multiplica, tem aí um pouco de azeite, tem um pouco de farinha. A viúva ia morrer, e Elias falou, peraí, faz primeiro para mim. Deus está ensinando os discípulos a ter confiança. Ele chama ele e fala, vocês têm aí, quantos pães vocês têm? 7, era 12 discípulos. Oh, só faltava eles falar, Senhor, nós temos 7, somos 12, não dá nem para nós 12. Mas Jesus já tinha multiplicado os pães para eles uma vez. 5 pães, 5 peixes, transformou, ali sobrou 12 cestos. Não era possível que os discípulos já teriam se esquecido. Só que mesmo assim os discípulos responderam no versículo 4. Como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Os apóstolos discípulos de Jesus, eu admiro a vida deles. Eu acredito que nós estamos longe de ser o que eles foram muitas vezes. Mas quando nós vemos eles falar, como poderá alguém saciá-los de pão? Eles já tinham visto Jesus na primeira multiplicação de pão, multiplicar 5 pães e 5 peixes, para uma quantidade de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Os estudiosos iam dizer que dava mais ou menos de 10 a 12 mil pessoas, e sobrar 12 cestos de pães. E aí ele chega para Jesus agora, que tem 7 pães e alguns peixes. Será que vai dar para todo mundo, Senhor? Dúvidas. Mesmo já tendo visto Jesus operar, será que nós não somos iguais? Somos ou não somos, irmãos? Na situação, na adversidade, na dificuldade, muitas vezes já vimos Jesus operar na nossa vida. Mas quando estamos em meio ao problema, e o culto hoje é culto de oração, nós nos balançamos. Nós pensamos, Senhor, será que vai dar? Os discípulos também passaram por isso, irmãos, foram assim. Porque nós somos humanos e muitas vezes não confiamos no poder de Deus da forma que deveríamos. E Jesus perguntou para eles, quantos pães têm? Eles responderam 7. E Jesus mandou o povo assentar, pegando os 7 pães, né, repartiu, deu graças. Outro detalhe, mesmo sendo Deus, Jesus sempre agradeceu ao Pai. Nós às vezes fazemos as coisas, não agradecemos,
né? Comemos de qualquer jeito, não agradecemos. Eu sempre falo em casa, não é que eu tenho nada contra, mas lá em casa, né? Lá em casa eu falo assim, cada um tem que dar graça quando vai comer. Eu sei que o pai, o Senhor, estou orando por toda a minha família, já orar por todos os filhos dele. Mas eu acho que bens, aquilo que Deus nos dá, então eu falo, Vinícius, você tem que orar para você comer. Cada um tem que fazer uma oração particular com Deus. Porque agradecimento eu entendo que é algo particular. Mesmo que alguém esteja orando, agradecendo por todos em um ciclo de comunhão, todo mundo diante de Deus tem que abrir o coração e falar, Senhor, eu te agradeço pelo pão que eu tenho na mesa, pelo o que eu tenho para comer e beber, pelo que eu tenho para vestir. O agradecimento ele deve ser sempre pessoal. E aí, irmãos, Jesus ele agradece, dando graça, né? Ele entrega aos discípulos, ele não começa a multiplicar nas mãos dele. Está lá no versículo 6. Ele entrega aos discípulos, para os discípulos repartirem. Quer dizer, Deus nos usa e vai nos usar para fazer a obra dele. De coisas que para nós parece impossível. Ele entrega para os discípulos e os pães e os peixes se multiplicam quando os discípulos estão repartindo. Os pães e os peixes se multiplicam quando os discípulos estão repartindo. Assim como a água se transformou em vinho, quando foi levada ao mestre-sala pelos servos. Isso, irmãos, é a graça, o poder de Deus de uma forma que a gente muitas vezes não entende. E nós precisamos ter confiança nesse poder de Deus. Mesmo eu sei que existem coisas lógicas, né? Falando de coisa lógica, a matemática é lógica, né? Que matemática é lógica. Eu falei para os irmãos que faz tempo que eu venho estudando áudio, né? E eu estou fazendo online, né? Estudando online a Universidade do Áudio, para se formar engenheiro de áudio, que é um dos sonhos que eu tenho, para um dia ter um estudo, né? Um estúdio, né? Produções evangélicas. Só que eu nunca fui bom em matemática. Mas, e o que áudio tem em matemática, pastor? Ih, tem muito. A música, eu já sabia um pouco por causa da música. Tem a matemática da música, usa muito também no áudio. Para estudar, para ser engenheiro de áudio, você tem que saber que o som se propaga, você tem que estudar, sabe aquelas coisas de matemática, velocidade de tempo, que tanto fala na escola? Você tem que calcular a velocidade do som, o som se propaga a 340 metros por segundo, e aí, por aí vai. Um engenheiro acústico, ele vai chegar num prédio para dizer, olha, para que haja isolamento, para que haja acústica, ele tem que estudar ambiente, distância, todas essas coisas. E eu nunca fui tão bom em matemática, mas eu gosto do curso, eu amo, amém? Eu gosto do curso. Só que essas coisas são lógicas, né? Mesmo assim, a gente, quando está fazendo alguns cálculos, a gente dá uma arredondada, a gente não pega aqueles números da vírgula, né? A gente dá uma arredondada no campo real da coisa, a gente sempre dá uma arredondada. A não ser construção de prédio, essas coisas aí, né? Tudo nos detalhes. Mas tem coisas que a gente dá uma arredondada. Deus, irmãos, ele faz as coisas fora do padrão da lógica humana. Mas observe, ele pegou 7 pães e alguns peixes e multiplicou. E sobrou quantos? 7 cestos cheios de pão. Não é a impressão que Jesus gosta da lógica da matemática? Vocês me deram 7 pães, eu estou devolvendo 7 cestos cheios para vocês. Lembra na primeira multiplicação? Eles tinham ali 5 pães, e os discípulos ainda não tinham visto Jesus multiplicar o pão. E Jesus, então, sobrou quantos na primeira multiplicação? 12 cestos cheios, um para cada discípulo. Era como se Jesus estava falando, um para cada um de vocês aprender a ter fé. Deus é ou não é, irmãos? Além de tudo que a gente possa querer achar palavra, eu só posso dizer que Deus é.
Ele é poderoso, ele é sobrenatural, não sei nem dizer. Porque se a gente for procurar a palavra, a gente não acha. Então, quando vier a dificuldade, vier a tempestade, tudo que é da nossa parte fazer, nós vamos fazer. Mas nós vamos confiar no nosso Deus, que é o Senhor soberano, sobre todas as coisas. Mas nós devemos pensar que Ele vai colocar diante de nós, para nós termos atitude. Não é só nós orarmos, Senhor, irmãos, eu olho para mim. Muitas coisas na minha vida assim, eu sempre tive muito medo de tomar decisão, vou fazer alguma coisa. Quando eu fui iniciar a universidade de áudio, eu ficava, e hoje eu vou, e hoje eu não vou, e hoje eu vou, e hoje eu não vou, e eu não sei o quê. Aí, estudando áudio, eu vi que eu preciso de um home studio para poder começar. Você tem que começar com aquilo que você tem. Se eu for começar quando eu tiver um estúdio, eu estou enrolado. Eu tenho que começar com o que eu tenho nas mãos. Eu tenho que bater na porta de uma rádio, de uma televisão aqui de Rio Claro, e falar, vocês deixam eu fazer um estágio, nem que seja de graça. A pastora já pensa que eu sou um engenheiro, né? Que ela fala para mim, mas você vai logo de graça. Pelo menos ela ainda reconhece o meu valor. Você sabe tudo isso vai de graça? Eu não estou falando que eu vou de graça, mas as pessoas não me conhecem. Se eu chego lá, vamos pôr na TV lá, e posso, né? Não é simplesmente chegar lá e falar, vocês deixam eu operar o áudio hoje? Não funciona assim, né? Então, você tem que começar nesses lugares fazendo estágio como auxiliar, né? Eu já participei, já tive experiência, participei de rádio, não só de gravação, ter experiência assim. É muitas coisas. Mas o que eu quero dizer? Que Deus nos usa no campo humano. Aquilo que nós podemos fazer, nós temos que iniciar, nós temos que ter fé. E as coisas, irmãos, Deus vai abençoando. Se eu for perguntar para o Bima, quantas máquinas de cortar cabelo você tinha, Bima, quando foi começar? Uma máquina? Uma só. Tinha quantas, ou será que tinha quantos pentes, né? No começo, nós que não temos condição, irmãos, a gente começa pouquinho, é o que tem. Meu pai veio para Rio Claro com a família toda, meu pai, palavras do meu pai, tá? Que eu nem uso a palavra. Meu pai falou, nossa, eu fiz um papel, né, de doido, vim para a família para Rio Claro. Começou aí, né, R$10 no bolso, sobrou para começar trouxe todo mundo, vendeu a casa, começou vendendo uns lanches. Uma pessoa emprestou lá um vasilhame com guaraná, o outro emprestou uma chapa de hambúrguer, né, pai? Aí pegou R$10, na época o pão era uns 10 centavos, 80, eu não lembro quando era o pão naquela época. Comprou os pães, eu nem lembro mais, mas enfim. 1996, meu pai começou aqui, depois vim em 97. Aí, começou com o que tinha. Depois teve uma lanchonete, outras coisas. Irmãos, o nosso mal é que às vezes a gente fica esperando ter tudo para fazer alguma coisa. E não é assim que funciona, entendeu? Diante de Deus não é assim, é a atitude de ir. Deus disse para Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Você já orou? Se não é para sair daqui, se o Senhor não estiver comigo, a questão Deus, o Senhor está comigo, então eu vou marchar. Senhor, olha. E Deus faz o que Ele quiser fazer. E nós, muitas vezes, queremos que as coisas aconteçam tudo de uma vez. Não funciona assim. Tudo tem que ter os seus propósitos, né? Tudo tem o seu tempo. Só que nós temos que acreditar. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos ter atitude. Tem coisa, irmãos, que o líder, que eu quero dizer, exemplificar, não precisa pedir. É que o ser humano acostuma que só pedindo que a gente faz. E não deveríamos ser assim. Nós temos que estar atentos. Nós temos que estar atentos. É claro que quando a gente está aprendendo alguma coisa é diferente. Os meninos na igreja estão aprendendo, eles não sabem trabalhar com áudio, com as coisas. Mas tudo tem que ser observado.
Vamos supor, se eu sou um músico, eu estou aqui tocando, né? Eu estou vendo que eu estou cobrindo todo mundo, aí, se ninguém me pedir, eu continuo. O mesário de som não baixou o volume mesmo? Não. Tem coisa que a gente tem que ter percepção, né? Percepção. Mas às vezes a gente não tem percepção. Observação nas coisas. Como que a gente vai fazer? E às vezes Deus está colocando diante de você, abrindo os seus olhos para que você tenha uma atitude e você só não consegue enxergar porque você só vê o medo. E assim como ele falou para os discípulos, quantos pães você tem? Ele está dizendo, o que você tem nas mãos para fazer o que você precisa fazer? O que você tem nas mãos para tomar uma iniciativa? Entendeu? Por isso que eu perguntei para a Rose, tinha o que quando começou? Tinha uma máquina, E hoje, para pensar, qualquer um de vocês que começaram um trabalho algum dia, vou colocar aqui pela igreja, começamos com 3 cadeiras. Hoje nós temos mais. Talvez a gente tenha mais responsabilidade também. Mas o mesmo Deus, a Bíblia diz que começou a boa obra, é fiel para completá-la. Então nós não podemos sair desacreditando, irmãos, das coisas por causa como diz, dos fariseus, dos sambalates da vida, né? Senão você se enrola. Você tem que ter fé. Vai ter um dia que, de repente, a Rose não vai ter os clientes que queria naquele dia. Aí vai chegar uma sambalate e vai falar para ela, o seu negócio está falindo. Ela vai ter que erguer a cabeça e ir, não é assim? Não. O Senhor tem dias maus, a Bíblia fala, mas tem dias bons também. Nós temos que ter essa fé, irmãos. E por isso nós temos que orar a Deus com fé. Amém? Então vamos orar nessa noite, crendo que, com certeza, o Senhor há de abrir os nossos olhos para nos mostrar que Ele nunca nos pede para fazer nada sem termos condições. Ou sem termos nada, pelo menos, né? Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus provedor que há de prover na tua vida, eu creio, em nome de Jesus, para que você vença essa situação. E aquilo, pastor, que me parece impossível. Então, o que é impossível de você fazer, lembra que Deus criou os céus e a terra do nada, pelo poder da palavra, Ele tudo falou e veio a existir. Haja luz e houve luz. Aí você tem que usar a palavra e orar e clamar pelo poder da palavra. É assim que temos que orar ao nosso Deus. Amém?